Olá, você devo escrever continuamente 3, 4 textos por dia? Não, sob hipótese alguma. Não, mas você disse que tem que escrever. Sim, escrever sim, mas não exageradamente. Até porque você precisa de um tempo para refletir sobre a proposta temática, submeter a uma correção de apoio do seu professor, da sua professora, e aí sim escrever uma nova proposta. Aliás, falando nisso, bem-vindo ao Projeto Eureka e à produção de textos com o professor Marlos, daqui a pouquinho. Olá você, uma vez que o número 2 nos apresentou, eis que o titular vem à cena para falar sobre redação. Olá você, vestibulando, como é que estão os seus textos? Tem escrito ao menos um texto por semana? Não? Por quê? Ah, mas para tudo. O vestibulando é necessário escrever, e mais do que só o fato de ser vestibulando, vestibulanda, é necessário o exercício da escrita na academia. Afinal de contas, é parte do processo escrever, evidentemente, trabalhar com o texto sempre é você que caminha para esse mundo da intelectualidade predominante na esfera universitária. E, aliás, você saberá disso na prática, apesar de falarmos e muita gente dizer, olha, você na prática. Então, esquecendo tudo isso, venha para o texto. O encontro de hoje traz paráfrase, traz literatura. Na verdade, o uso de livros dentro do aspecto literário propriamente dito e também um exercício maravilhoso para você que vem de Santa Catarina, Santa e Bela Catarina, UFSC, trazendo para nós o nosso exercício de final de aula. Daqui a pouquinho. Mas antes disso, vamos à literatura de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E com toda certeza alguém deve estar pensando assim, cosseno A, cosseno, para com isso. Isso é história daqueles professores de matemática para fazer o aluno entender o poema belíssimo de Gonçalves Dias. É claro que Gonçalves Dias, literatura, romantismo brasileiro, primeira geração, geração nacionalista, geração indianista, e eis que Gonçalves Dias, com saudades da terra Brasílis, escreveu esse lindo poema que ficou tido, visto e decantado como o mais conhecido da vida brasileira. Até aí é um ponto. Aí você pergunta, tá, e o que é que isso tem a ver com redação? Tudo. Em particular, se você precisar parafrasear este poema. Primeiro momento do nosso encontro de hoje, paráfrase. O que vem a ser parafrasear um texto? Lá atrás, a UFPR surpreendeu os alunos. Fez isso uma vez só, claro, depois não teve coragem de fazer mais, mas foi interessante. Por quê? Porque pedia aos estudantes que parafraseassem um texto de João Cabral de Melo Neto. Veremos daqui a pouquinho esse texto para entender qual é a solicitação. Agora vamos aos aspectos formais. Parafrasear é dizer a mesma coisa com outras palavras. Sim, esse é o primeiro ponto. Repito, parafrasear é dizer a mesma coisa com outras palavras. Então imagine você tendo que escrever um texto em prosa, retire a poesia, ou seja, transporte do verso poético para o parágrafo na prosa, o que acabou de ouvir. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Ora, ecologicamente é um grande equívoco, aí sabiás normalmente não cantam em palmeiras, mas essa é a vertente que deixemos para a ecologia tratar. O que interessa era a emoção, o que sempre interessou, o aspecto emotivo da poesia de Gonçalves Dias, chorando, enaltecendo, vangloriando, se tornando ufanista do Brasil por conta da sua saudade. Isso é que é relevante. Agora então pense, como nós poderíamos parafrasear este poema? Principalmente se usássemos entre 4 a 6 linhas, ou o poema todo, na verdade, traduzido como uma espécie de bom soneto, em 14 linhas. Como faríamos isso? Claro que é uma habilidade interessante. Então vamos observar agora esse pequeno slide que mostra para você o seguinte aspecto dessa paráfrase, da transposição. Lá, a, sabiá, papá, maná, sofá. José Paulo Paes. Ah, José Paulo Paes, e que trabalho maravilhoso. Não é concretista, sabemos disso, embora o efeito desse poema se pareça com algo concreto, dadas as palavras e a ideia vérbico-visual que ela apresenta. Então, poemas
performáticos, mais estruturados na forma. Como é que eu transporto isso? Olha, eu devo transportar isso colocando aquilo que trouxe para mim essas palavras, que imitam, na verdade, que parafraseiam, que dizem a mesma coisa que o poema de Gonçalves Dias, o original, mas através de uma outra linha de pensamento. Por isso, a arte de parafrasear acaba sendo muito curiosa na medida em que precisamos criar. Mas ao criar algumas coisas que remontem ao texto de Zé Paulo Paes ou ao texto de Gonçalves Dias, não podemos cair numa armadilha dessa tipologia textual. Qual é a armadilha, professor Marlos? A armadilha é opinar. Ninguém pediu a tua opinião. Alguém deve estar dizendo assim, não seja grosseiro, professor, mas é verdade. Ninguém pediu a tua opinião. E, aliás, cá para nós, ninguém quer a tua opinião. Isso serve também para o resumo. Isso serve também para a transposição em discurso. Ninguém quer a nossa opinião. Nós é que queremos colocar a colherinha ali no meio. Vai a nossa colher. Por quê? Porque, puxa, é gostoso emitir uma opinião, mas isso foi a outra aula, lembra? Então, lá naquele momento, emitimos uma opinião. Aqui não. Na paráfrase, no resumo, na transposição de discurso, não se requer a sua opinião. Então, agora, o que temos que fazer é entender aquilo que o poeta quis dizer. Por isso é uma habilidade dificílima, a habilidade de parafrasear, de dizer a mesma coisa com outras palavras. E é lógico, como mencionamos, apenas uma vez a Universidade Federal do Paraná se deu ao trabalho de colocar uma paráfrase, tal a sua dificuldade. E alguém pode dizer assim, puxa, mas será que neste ano eles não podem inventar algo assim novamente? Inventar não, reinventar, porque eles já utilizaram. Pouco provável. De toda sorte, vai aqui o nosso bom exercício. O exercício é do poema de João Cabral de Melo Neto. Agora, perceba bem o significado desse poema, através do slide que você verá, da nossa narrativa, e observe como seria possível transportar o poema de José Paulo Paes para a prosa, parafraseando. Fizemos uma paráfrase da Canção do Exílio com José Paulo Paes, que ficou na poesia com poesia, a mesma coisa. Disse, com outras palavras, o sentido daquilo que Gonçalves havia dito. Isso José Paulo Paes. Agora é diferente, agora é você, dizendo a mesma coisa que João Cabral de Melo Neto disse em seu poema, que é a questão de pontuação. Acompanhe o poema conosco. Questão de pontuação. Todo mundo aceita que ao homem cabe pontuar a própria vida, que vive em ponto de exclamação. Dizem, tem alma dionisíaca. Vive em ponto de interrogação. Foi filosofia, ora é poesia. Viva equilibrando-se entre vírgulas e sem pontuação na política. O homem só não aceita do homem que se use a só pontuação fatal, que use na frase que ele vive o inevitável ponto final. O que lhe pareceu? Difícil, não é? Tantos aspectos a serem pensados. Então, procure a linha mestra do poema. Vamos agora trabalhar com 10 linhas. Imagine 10 linhas, pense em 1 a 2 parágrafos, no máximo, 1 a 2 parágrafos. Construa seu texto a partir da linha mestra do poema, questão de pontuação do João Cabral. O que será que ele quis dizer? Qual alusão ele fez? Inevitavelmente, ele fez alusão à vida humana, à conduta do homem. Aqui, homem não só no sentido masculino, homem no sentido geral. E você percebeu que é uma trajetória. O homem pode exclamar, o homem pode indagar, ele deve fazer, o homem tem que brincar, tem alma dionisíaca, ele precisa ficar muito feliz. Ele só não aceita do outro homem que se coloque um ponto final. Esse ponto final é o quê? Talvez para muitos o fica quieto, cala a boca. Talvez para outros é o crime. Sim, é a morte, é o desfecho. Agora cabe a você, então, fazer esse rascunho. Faça o rascunho. Tente, é possível, é possível. Penetre surdamente no reino das palavras. Vá adiante. Bom intervalo, voltamos daqui a pouquinho.